Bom dia, pessoal. Agora eu gostaria que vocês pegassem a apostila para vocês resolverem junto comigo aí alguns exercícios, tá? Abram suas apostilas na página 33, tem o Organize as Ideias, exercício de fundamental importância para nós identificarmos funções orgânicas em moléculas. Veja, pessoal, um exercício clássico de vestibular, assim, que cai em quase tudo que é vestibular, ele dá um texto sobre uma determinada molécula, lá falando que é um fármaco, que é um princípio ativo, que é um alcaloide extraído de uma planta que é, faz determinada ação no organismo, uma droga, né, uma droga proscrita, proibida, uma droga é, liberada, como nicotina. Enfim, ele vai dar uma molécula química lá com vários grupos orgânicos, várias funções, e ele vai perguntar para você quais são as funções orgânicas que tem nessa molécula. Então, é fundamental que nós saibamos pelo menos diferenciar as funções orgânicas, tá? Bom, me ajudem aqui. Hidroxila ligado a carbono saturado. Que função orgânica é essa? A gente vai escrever aqui, álcool. Oxigênio entre átomos de carbono. O que a gente vai escrever aqui? Éter, quando eu tenho o oxigênio entre os átomos de carbono. Aqui é fenol, né? Hidroxila ligado ao anel benzênico. Aqui é aldeído, você tem o C-O, o grupo carbonila, funções carboniladas, essas duas aqui, né? A outra a gente já sabe qual é, mas C-O, hidrogênio na extremidade. C-O, carbonila no meio de átomos de carbono é a cetona, tá? Aqui, o grupo carboxila, C-O, vejam aqui, ó, na extremidade com hidrogênio, isso aqui é um ácido carboxílico. E aqui nós temos C-O, o grupo carboxila, né? E ligado a um radical. Isso aqui é um éster. Pode ter outro radical aqui ou pode ter um hidrogênio aqui também aceita, né? Mas isso aqui é um éster, tá? Vamos completar essa coluna. Vamos completar essa próxima coluna agora. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo de um álcool. O mais comum de todos, o etanol, tá? CH3, CH2OH, hidroxila ligado a carbono saturado. Aqui a gente tem o hidróxido de benzeno, a creolina, é vendido comercialmente com esse nome, né? Aqui nós vamos pegar um exemplo, o etoxietano, oxigênio entre dois radicais etil, a gente colocou aqui. Vamos pegar um exemplo de aldeído, o etanol, tá? C-O-H aqui na extremidade, né? Ó. Aqui nós temos a propanona, lembrando sempre, né? A propanona é a acetona. Comercialmente, a propanona recebe esse nome, acetona. Só não confundam, o grupo de funções é cetona, sem o A, tá? Aqui nós temos o ácido etanóico, né? Aquilo que eu falei para vocês, a concentração de 3% em solução, ele é o vinagre. E aqui nós temos o etanoato de metila, tá? Ó, o grupo C-O entre carbonos. E agora vamos ver essas interações. São 3 interações intermolecular. Vamos relembrar aqui? Molécula apolar, aquelas moléculas de hidrocarbonetos que só tem carbono e hidrogênio, e moléculas que não têm polos, né? Nós fazem ligação do tipo de polo induzido de polo permanente, pode ser chamados de força de London ou força de Van der Waals. Tipo de polo, se a ligação for polar, tá? E se a ligação se for polar e tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, ele vai fazer ligações de hidrogênio, ligações entre as moléculas. Essas interações são interações mais fortes, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, né? Aqui, ó, o fenol, ele tem hidrogênio ligado a oxigênio, vai fazer ligações de hidrogênio. Por que o aldeído é dipolo dipolo? Porque você tem a molécula tem um oxigênio, tem um átomo diferente, bastante eletronegativo na cadeia, mas não está ligado ao hidrogênio esse oxigênio, ele está ligado só ao carbono, então é tipo dipolo-dipolo. Mesma coisa que o éter, o oxigênio não está ligado a hidrogênio, ele está ligado a carbono, então é dipolo-dipolo.
A propanona, ó, C-O, tá ligado, o oxigênio só está ligado ao carbono, então dipolo, dipolo. Se a gente tivesse oxigênio ligado a hidrogênio, ou hidrogênio ligado a flúor, nitrogênio e oxigênio, seria ligações de hidrogênio. Aqui, pessoal, o ácido etanóico, vejam aqui, ó, OH, presença de OH, hidrogênio ligado a oxigênio, ligações de hidrogênio. E o éster, né, você tem 2 oxigênios, mas esses 2 oxigênios do grupo carboxila, eles não estão ligados a hidrogênio, tá? Então é dipolo, dipolo. Beleza, turma? Exercício número 1, né, continuando aí na página, dê o nome oficial, segundo a IUPAC, para os seguintes ácidos. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Me ajude. 3 átomos de carbono. Nós vamos escrever ácido e vamos contar aí o prefixo para 3 átomos de carbono, met, et, prop. Então vai ficar ácido, propan, entre os carbonos simples ligação, propan, extensão, oico. Ácido propanoico, tá? Mesma coisa aqui. Vejo que eu não preciso colocar o número 1 para indicar a função orgânica de ácido carboxílico, porque sempre, né, vai estar o grupo carboxila sempre vai estar como carbono 1, tudo bem? Então vejam aqui, nós temos 6 átomos de carbono, ácido, met, et, prop, but, pent, hexa, né? Simples ligação entre os carbonos ácido hexanoico. Vamos colocar aqui, tá? Aqui nós temos essa situação e nós temos um radical aqui. Beleza? Então, como que vai ficar o nome desse composto? O nome desse composto vai ficar met, et, prop, ácido propanoico, né, com o radical metil. E a gente nem às vezes precisa especificar esse radical metil, porque se ele tivesse aqui no carbono da extremidade, ele teria 4 átomos de carbono. Então pode ser ácido metil propanoico ou ácido 2-metil propanoico, tá? Vamos lá, determinando aqui, cadeia principal, 2 radicais metil, tá? Então nós vamos escrever lá 4 átomos de carbono, but, né? Ácido butanoico de metil. Então, ácido, aí sim, eu coloco 2,3 de metil butanoico ou ácido de metil butanoico. Aqui eu tenho que colocar um número, né? Porque esse radical metil ele poderia estar ou os 2 no carbono 2 ou os 2 no carbono 3. Então eu tenho que indicar a numeração. Ácido 2,3 de metil butanoico. Beleza? Seguindo. De novo, determina a cadeia principal. Radical metil. Aqui vai ser o carbono 3, né? Então, o nome do composto vai ser ácido 3-metil pentanoico. Vamos lá. Determinando cadeia principal. Ok? Aqui tem o radical metil. Aqui tem o radical benzil. Então, o nome no carbono 3, né? Carbono 3 e aqui no carbono 4, esses radicais. Então, vai ficar 5 átomos de carbono, ácido pentanoico, radical 4 benzil, 3 benzil, 4 metil pentanoico. Ácido 3 benzil, 4 metil pentanoico. Beleza, pessoal? Fácil, né? É fácil quando você estuda só uma das funções, mas lembre-se que vocês têm um mundo de funções para saber identificar e nome, tá? E propriedades também, né? Mas as propriedades físicas
desses compostos, elas seguem mais ou menos a mesma regra, né? A mesma ordem. Na 2, pessoal, ao comparar hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos e ácidos carboxílicos de massa molar semelhante, qual apresenta o maior ponto de ebulição? Justifique sua resposta. Veja, pessoal, vou deixar aqui a questão respondida, mas tem a ver com as ligações intermoleculares, né? Quem faz dipolo induzido dipolo permanente tem menor interação, quem faz dipolo tem maior que a outra, que a anterior, e a mais forte delas é ligações de hidrogênio, tá? Então tá aqui a resposta, né? Eu vou deixar aqui para vocês. Bom, pessoal, seguindo com os exercícios, vamos fazer rapidinho esse exercício aqui, que é para a gente completar essa tabela com base na nomenclatura usual do éster. E a nomenclatura usual do éster, ela deriva da nomenclatura também trivial do ácido carboxílico. Percebam aqui, ó, que aqui é o ácido metanóico, a nomenclatura oficial. Mas na usual é aquelas que eu pedi para vocês também memorizarem, que é o ácido fórmico, tá? Então fica, ó, formiato, sai o ico da extensão do ácido fórmico e entra o ato. Então vai ficar formiato de etila, tá? Aqui, pessoal, de novo, ó, formiato, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Essa é a derivação do ácido carboxílico, do ácido fórmico. Então vai ficar formiato de isobutila, tá? Butirato de etila. But são 4 átomos de carbono. Nós vamos escrever os 4 átomos de carbono, o grupo carboxila e o etil. Então vai ficar, ó, butirato, ácido butírico, né? O ácido butanóico de etila. Aqui vai ficar acetato de pentila, lembrando que o nome usual do ácido carboxílico é ácido acético, por isso que ficou acetato, né? Então a gente volto a insistir, nós estamos escrevendo nomenclatura semissistemática, nomenclatura usual, trivial, tá? Então, ácido acético vai ficar acetato de pentila, tudo bem? E o acetato de etila. Então, de novo, acetato e o radical etila. Questão 5. O etanoato de pentila está relacionado com o aroma de banana. A fórmula molecular deste flavorizante é, bom, pega o nome. Etanoato, 2 átomos de carbono, era ácido etanóico, né? Então a gente tem esse grupo aqui. Vamos ligar agora a pentila a esse grupo. Liguei. Beleza, pessoal? Então eu tenho essa fórmula estrutural. Escrevi a fórmula estrutural, agora eu tiro a fórmula molecular e marco a alternativa lá que corresponde. Questão 6. O urucum é um fruto do urucuzeiro, árvore nativa da América. Ele vai falar sobre ela e ele vai perguntar. O principal componente do pigmento do urucum é a bichina, estrutura química representada na figura. Ele tem toda essa estrutura química aqui. Nós vamos marcar quais são as funções orgânicas dela. Me ajudem, pessoal. Grupo carboxila entre carbonos. Aqui, ó. Aqui a gente tem um carbono e aqui a gente tem outro carbono. Então isso aqui é um éster. E aqui a gente tem carbono, O e OH. Aqui a gente tem um ácido carboxílico. Vamos marcar a alternativa lá, que é a alternativa C. Ok, turma? Essa é a última questão de hoje. E nessa última questão ele vai estar trabalhando com propriedades de compostos orgânicos. Eu vou marcar rapidinho aqui, por causa do nosso tempo. Olha, pessoal, o acetato de etila ele faz ligação do tipo dipolo-dipolo. O acetato de butila também é ligação do tipo dipolo-dipolo. O ácido acético, o tipo de interação é ligações de hidrogênio. E o etanol, o tipo é ligações de hidrogênio também. Aí ele está perguntando sobre a solubilidade em água dos reagentes e do produto formado, estão corretas as alternativas. Ele fala assim, o acetato de etila é obtido pela reação entre ácido acético e etanol. Então, se eu reagir ácido acético e etanol, eu tenho a formação do acetato de etila. Tá certo essa afirmativa, né? Que é do enunciado. Ele deu uma tabela aqui, tá? E daí ele está falando do ponto de ebulição
e da questão da solubilidade. A questão errada aí é que a diferença de solubilidade deve-se principalmente à alta massa molar do acetato de etila. Pessoal, não está relacionado à massa a solubilidade. A solubilidade está relacionada à extensão de carbono. Quanto mais carbono tiver, menos solúvel é. Ok? Então, beleza, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana, bons estudos.